Oi, gente, boa tarde. Sou Sara Pimentel, sou coordenadora e idealizadora do Cineclube Patrícia Ferreira Paraitiapã. Esse ano a gente está na segunda edição. A primeira edição a gente foi contemplada via Aldir Blanc, né? E esse ano a gente conseguiu, aqui pelo município, através da Manaus Cult, contemplar via edital Tiago de Mello. A gente está bem feliz que esse ano a gente tem o diferencial que o Cineclube ele está em formato híbrido, né? Então a gente tem essas rodas de conversa a fim de trazer esse diálogo, né, com as cineastas e realizadoras, né, e também a gente vai ter exibições presenciais na zona norte da cidade e na zona leste também. Dia 29 a gente tem a nossa primeira exibição presencial, que vai ser na comunidade Cocama, aqui no ramal do Brasileirinho. E também a gente está viabilizando uma outra exibição que vai acontecer no dia 5. Essa roda de conversa é a última roda de conversa dos eixos, né? É referente ao eixo, que também é um eixo que a gente alterou a nomenclatura também, que é o eixo Seção Pessoas Dissidentes de Gênero. Esse ano ela leva a temática Afeto para o Sutil. A gente teve a curadoria realizada pela Jake Praia, da Filme da Vida. Hoje eu vou falar um pouquinho de quem vai estar presente aqui com a gente e a Domi vai seguir mediando a conversa para a gente. Primeiramente, quem vai estar mediando é a Domi Jaci, que é uma pessoa não binária, diretora da websérie Rebúgio Negro, produtora do segundo episódio da série Orgulho de Acolher, diretora de fotografia do videoclipe A Raiz é o Sentido, selecionada e premiada com o projeto Filha de Andirá, na primeira edição do LEB Negras Narrativas Amazônicas, realizadas em Belém do Pará, pela Associação de Profissionais do Audiovisual Negro, e atua também como assistente de direção. Além disso, a gente tem a presença da Chan, que é diretora do filme Sob a Terra do Encoberto. A Chan é mulher trans amazônica, mestranda em antropologia, professora de teatro, ativista e cineasta. Estreou em 2022 em festivais nacionais e internacionais, com o prêmio El Que Maravilha no 14º For Rainbow e diretora de arte no 17º Panorama de Coisa de Cinema. Em 2023, ela esteve no Durban International Film Festival, na África do Sul, com o filme Transdeslocamento, Memória Travesti. A gente também tem a presença da Ana Graziella Guiar, que é diretora do filme Travessias. A Ana é graduada em Comunicação Social, com habilitação em Jornalismo pela Universidade Federal de Viçosa, é pós-graduada em Produção Audiovisual pela Universidade Estácio de Sá e também em Direitos Humanos e Questões Étnico-Sociais pela Universidade de Unileia. É mestre em Direção de Documentário de Criação pela EICTV em Cuba, atua como jornalista há mais de 13 anos na TV Brasil, a TV pública brasileira, onde já recebeu diversos prêmios e também prêmios de direitos humanos da OAB Rio Grande do Sul e do Ministério Público do Trabalho. No cinema, ela fez a direção de Meu Nome é Saudade, curta sobre estudantes de cinema em Cuba no meio da pandemia do novo coronavírus, obtendo 38 seleções em festivais de cinemas nacionais e internacionais. Ela está em processo de finalização do curta documental Caçadora de Arco-Íris, que retrata a realidade de um casal homoafetivo após a eleição de Jair Bolsonaro no Brasil. Atuou ainda como assistente de direção do curta-metragem ficção Bem-vindo, do diretor Rafael Dossa, e também em processo de finalização. Em 2022, ela co-dirigiu Desconectados, seu primeiro longa-metragem, que fala sobre a pandemia e seus efeitos na educação. Seu curta-metragem Travessias é a sua tese de mestrado em direção de documentário de criação. A gente também tem a presença da Ana Moura, que é a diretora do filme Flora. A Ana, em 2018, foi continuista no premiado curta Quero Ir para Los Angeles, de Juliana Balego. É membro fundadora do coletivo Macumba Lab. No ano de 2021, ela colaborou como roteirista e pesquisadora do curta Odilon Lopes, Essência, Semente e Luz. Roteirizou o curta Samba às Avessas, o filme projeto da Pamela Amaro, contemplado no Natura Musical. Ainda no mesmo ano, dirigiu seu primeiro curta autoral chamado Flora, o que teve a sua estreia no 51º Festival de Cinema de Gramado. Em 2023, dirigiu o episódio Brilho uma Estrela da série Lugar de Fala,
uma produção de Cabeça de Nega e clipe Lina e o Oceano, segundo single do álbum Afroglow. E a gente também tem a presença da produtora executiva Leisiane Borges, que é do filme Aquela Saudade. A Agnes, que é a diretora do filme, teve um imprevisto de saúde com a avó dela e não pôde estar presente. Aí, se Leisiane, se quiser também falar um pouquinho de quem você é pra gente, fica à vontade. E aí agora eu passo, depois disso, também a mediação para Domi. Obrigada, gente. Então, gente, boa tarde, primeiramente, né? Eu me chamo Dominique, sou aqui de Manaus. Eu queria dizer primeiro que eu estou muito feliz de ter sido convidada para estar mediando aqui essa conversa, né? Sobretudo, estou muito feliz de poder assistir corpos dissidentes nas telas, nos filmes, protagonizando filmes, né? Corpos trans, corpos negros, corpos indígenas. A gente sabe o quanto é inacessível, né? Esse mercado audiovisual e do cinema, o quanto a gente está o tempo inteiro tendo nossos corpos sendo afastados, né, desses espaços, assim, às vezes estereotipados, quase sempre, na verdade. Bom, eu primeiro queria começar, assim, com uma pergunta mais ampla, né, de forma geral, para as pessoas que estão aqui realizadoras, né? Eu pude assistir os filmes essa semana, e aí eu queria começar com o Chan, assim, perguntando sobre como foi esse processo criativo? Como que se inicia, sabe? Pensar sobre A Terra do Encoberto, que é um filme que comunica, né, nossas pautas utilizando tantas linguagens cinematográficas assim. E depois as outras pessoas também podem responder a mesma pergunta sobre os seus processos criativos, né, de cada filme assim. Boa tarde, manas. Eu tô aqui em Salvador, mas sou paraense. É, e eu fico muito feliz assim de estar nesse evento assim, porque eu penso que as narrativas, né, e as cosmovisões que estão fora daquela narrativa oficial do que é Brasil, elas têm contribuído muito para a gente repensar o que é esse território e não esquecer de vista que ele é, sem dúvida, um território afro-indígena, né? E eu acredito que o norte do Brasil, especialmente, né? Nordeste, mas a gente vai subindo para o norte do Brasil, eu acho que tem muito a contribuir para novas perspectivas de não só de Brasil, mas de mundo também, né? E eu acredito que o audiovisual e as artes, né, do norte, na Amazônia, eu acho que enfim, vai reinventar o país e tem reinventado o país, né? E, sobretudo, naquele período ali da pandemia, que é quando surge o meu filme, né? O filme que eu faço, na verdade, em coautoria com a Libra. E a gente estava naquele período da pandemia. Eu faço parte de uma geração de artistas trans, travestis, que são impulsionadas ali por aquele momento da pandemia, né? Que é um momento que a gente percebe que tem uma efervescência de pessoas trans, travestis, falando sobre o Brasil, especialmente pessoas do norte e do nordeste, com muita vontade, né, de pensar um outro território. E eu fiz um filme que, né, eu fiz parte de uma turma de cinema online e fiz um primeiro filme que era um curta-metragem que se chamava Iauaraitê, que ia, né, em busca dessa mitologia para falar sobre os encantados a partir de um processo de transição do meu corpo trans, né, travesti. E aí esse filme rodou muitos festivais, ganhou alguns prêmios e me levou a uma curadoria de pessoas trans, travestis lá na Alemanha, que estavam se organizando e montando um trabalho que era embasado sobre corpos trans, ancestralidade, enfim, possibilidade de pensar outro Brasil, né? E, sobretudo, ancestralidade trans no Brasil, né? E eram pessoas nordestinas. E a vibe delas era justamente fazer uma exposição de arte onde agregasse uma quantidade significativa de artistas do norte e do nordeste.
E aí eu fui convidada por essa curadoria, junto com a Libra, para a gente fazer o filme, né? Essa exposição teve performance, teve instalação e ficou em cartaz em Berlim, num museu chamado Schwule Museu, durante 6 meses de 2022. E eu e a Libra montou esse filme, a gente produziu esse filme em 15 dias, com um recurso vindo de fora, mas com um recurso relativamente bem pequeno, assim, né, para uma produção independente, também o museu é bem pequeno. E aí, gente, a nossa vibe foi muito essa, assim, gente, eu acho que, e que me desculpem quem for assistir agora essa live, assim, quem não é do eixo do norte ou do nordeste, mas a nossa vibe era essa, tipo, São Paulo e Rio de Janeiro não tem mais como sustentar esse lugar que a gente entende como Brasil, e eles não têm mais histórias, então a gente precisa apontar outros caminhos. Essa é uma coisa bem audaciosa mesmo, bem abusada, que eu acho que só quem é do norte que passa por essas questões de subalternidade, de invisibilização, sente, eu acho, né, que sente a violência que a gente sofre por conta de que a gente faz o nosso trabalho e parece que demora muitos anos para a gente ser reconhecida, né? E aí a gente foi muito nessa linha de pensar as artistas que iriam fazer parte do nosso trabalho, né? A gente abriu uma seleção, meio que uma audição, e a gente foi conversando com essas artistas e foi compreendendo o trabalho que elas faziam e a relevância do trabalho delas, né? Nos seus territórios. E, assim, eu arrisco a dizer que foi a primeira produção do norte do Brasil, ou do nordeste também, porque eu comprei esses dois lugares, onde 98% da equipe eram pessoas trans e travestis do norte e do nordeste. Acho que é o primeiro filme, e eu falo isso sem nenhuma vaidade, eu falo isso demarcando lugar, porque a gente sabe o quanto é difícil a gente fazer arte, pessoas trans, travestis no Brasil, no norte do Brasil, e especialmente porque eu acredito que lembrar esses feitos é também registrar e não deixar a memória perdida, porque eu também sempre falo para as meninas, né, para as pessoas que fizeram parte do filme, que é um filme que, enfim, foi produzido para a galeria, né? Então nem muita gente teria acesso, por isso eu acho que o empenho de escrever em festivais mesmo, mas tenho a plena consciência que é um registro, é um documento, é um arquivo para produções e para gerações futuras. Então, eu tenho acreditado muito, assim, meio que uma visão de pajé xamânica, que esse filme vai ter muito mais força daqui a 20, 30 anos, quando as pessoas lá dessa geração acessarem esse filme e ver que em 2022 tinha pessoas trans travestis do norte, da Amazônia e do Nordeste fazendo filme, naquele caos que era a pandemia. Então, é muito isso, assim, mano. Foi muito sensível esse trabalho, justamente porque o que a gente queria falar sobre esse território é que a gente não perdeu o contato com a nossa espiritualidade e com o mundo do invisível, que é permeado pela encantaria também, né? E que é a encantaria que está muito presente na Amazônia, especialmente, no Nordeste, e que quem nasceu em cidades, por exemplo, em grandes centros urbanos como Manaus e Belém, por mais que sejam cidades que estão cada vez mais se concretizando, urbanizando, mas a gente não perdeu esse elo muito profundo que a gente tem com a espiritualidade, né, e com a religiosidade, que de alguma forma atravessam a gente em formas de produzir arte, com essa perspectiva mais afro-indígena, porque isso faz parte da nossa realidade, do nosso dia a dia, das nossas ancestralidades. E eu acho que é isso. Então, o filme foi muito nesse lugar, né? Entendendo que essas artistas já produziam, que elas eram ativistas também nos seus lugares de produção de conhecimento, e que elas nos ajudariam a criar esse espectro, né? Esse caleidoscópio de pensamentos, de perspectivas sobre esses corpos fora desse eixo dito oficial do Brasil. E aí é isso, esse filme aí, que é um filme, na verdade, que ele brinca com muitas coisas, né? Ora com experimental, ora com documentário, tem performance. Então, eu acho que também não poderia ser diferente a gente fazer um filme totalmente dentro de uma ideia linear, sabe, de filme cartesiano, comecinho, meio, fim, porque nós somos
eu gosto de falar essa palavra, nós somos essa esquizofrenia, somos essa bagunça, e dentro desse caos, tentando entender as nossas próprias formas de contar as histórias, né? E não seria diferente vindo de pessoas travestis que, inclusive, reivindicam, né? Pessoas trans e travestis que reivindicam uma certa caixinha em produzir, né? Enfim, saber e conhecimento. É isso, gratidão e a todas as pessoas que estão aqui também. É muito bom te ouvir, principalmente também que eu estou vivendo um processo de ter acabado de voltar de Salvador há 2 semanas, estava produzindo um filme aí também. A gente produziu em 15 dias uma equipe 100% de pessoas trans, sabe? Foi a primeira vez que eu tive essa experiência. Inclusive conheci o Bruno Santana, que tá, né, no filme de Sob a Terra. E ele tá aí no teu, ele tá no teu também, que tu tava? Não, ele fez parte da vivência, assim, mas a gente Ah, tá. gravou depoimento com o Vércio, não sei se você conhece o Vércio, e o Dom Caio Lemos também, que já esteve em outros documentários, né? E muito bom poder te ouvir assim. E aí eu passo a pergunta também, né, para a Ana Grazi, ela, sobre o filme Travessias, né, que de fato me atravessou muito quando eu assisti, assim, porque falar sobre afeto transmasculino, né, gente, nessa sociedade que foi fundada e estruturada por esse machismo que nos massacra diariamente, né? E como é que foi para ti, assim, se envolver com essa pessoa e quando a gente começa a fazer e realizar um filme, muitas coisas nos atravessam, né? Então, queria que tu falasse um pouco sobre esse processo, assim, como que se deu. Queria primeiro agradecer, é um prazer falar e ouvir a história de todo mundo aqui. É sempre muito rico poder trocar ideias, informações, sentimentos, né? Que é o que você falou, afetos. Travessias foi um processo muito duro para mim, assim, porque eu, num primeiro momento, não queria que fosse um trans masculino. Eu não queria que fosse o Justin. Porque para mim me doía muito, né? Porque a história de travessias me atravessa porque é uma vivência minha diária de uma pessoa da minha família muito próxima, que é uma pessoa não binária, adolescente, que está passando por vários processos. E quando eu me vejo em travessias, foi muito na busca desse elo, que foi se rompendo porque eu não conseguia conversar mais, eu não conseguia entender. Por maior empatia que eu tivesse, maior respeito, eu não conseguia me conectar. E minha forma de conexão foi buscar através de uma voz que fosse mais parecida com aquela pessoa. Então, no primeiro momento, eu queria que fosse uma mulher trans. Por quê? Porque eu tinha medo. O meu processo passou muito por um medo, assim. E quando eu encontrei o Justin, né, que é um homem trans, e quando a gente começa a conversar numa praça em Cuba, assim, despretensiosamente, ele me contando das vivências dele, eu tive uma sensação muito maluca, assim, de começar a chorar muito, porque ele começou a me contar tudo que eu estava vivendo, assim, da dor dele era muito parecida com a dor dessa pessoa muito querida, e aí eu comecei a entender que eu precisava que ele era a minha ponte, assim, e o processo de construção partiu desse amor. E ele foi me ensinando, assim, muito, 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 assim, das coisas mais que podem parecer mínimas até as macro coisas. E foi de uma generosidade muito grande. O Justin, ele não assina direção comigo, mas ele dirige o filme, assim, ele participa ativamente de toda a direção, de todas as conversas. A equipe passa, que era uma equipe só de mulheres, a gente fica a maior parte do tempo na casa dele, em Cuba, num bairro mais afastado, nada turístico, em Havana, e no meio da pandemia também. Então, assim, a gente tem uma vivência muito forte, de muita cumplicidade e de muito amor. E eu acho que essa carta que a gente faz, que o Justin também me ajuda nela, né, a compor a carta, era uma carta meio que, olha, eu sou uma mulher, eu sou cisgênero, eu não entendo o que você está vivendo, mas eu te amo do mesmo jeito. E essa pessoa que está tentando me ajudar a conversar com você. Tipo, você não está sozinha, sabe? Essa pessoa não está sozinha. E assim, foi um processo muito dolorido, foi um processo de muita negação no começo,
porque eu não sei se vocês, realizadoras que estão por aí, realizadores, é, já passaram por isso, que é o filme encontrar você e você não querer encontrar com o filme. Do tipo, você sente que você tem que fazer aquele filme, mas você tem, ao mesmo tempo, um medo muito grande de ter que fazer um filme, sabe? É uma sensação meio ambígua, emocionalmente dizendo. E eu passei por isso. Mas que bom que eu me rendi ao que eu precisava contar, assim. E, e é isso. E bom, de fato, que você se rendeu, porque é muito importante a gente poder conversar, né, sobre como as transmasculinidades estão sempre dialogando com essa interseccionalidade, né, que a gente debate tanto dentro do feminismo, do transfeminismo, assim. E, enfim, né, a gente poder falar mais sobre novas perspectivas, né, de como se enxergar a masculinidade a partir do olhar trans de masculino, assim, né? E aí, vamos agora para... Gente, eu tô tendo que me guiar aqui pelo roteiro, tá? Ahn, Flora, eu queria ouvir um pouco sobre esse filme que, assim, no primeiro momento, eu quis chorar muito quando assisti, porque é muito afeto numa personagem, sabe, assim? A figura da avó, né, é uma figura muito afetiva, eu acho que, para a maioria das pessoas, eu acredito. E assim, é uma loucura pensar, né? Eu fiquei pensando depois sobre a minha avó e como seria para ela poder encontrar as memórias perdidas dela, sabe? Então, eu queria ouvir um pouco de ti, de onde que veio essa premissa, assim, como é que tu pensou nisso pela primeira vez e como que foi a partir daí também. Tá sem áudio, amiga, tá fechado o microfone. É que eu estou meio que sem voz, assim, né? Então eu acabei nem ligando o microfone, mas queria agradecer primeiro, assim, por ter essa oportunidade. Eu acho que a gente que não sei quais são as carreiras, assim, ainda estou conhecendo todos, mas ter a oportunidade de ter o seu filme sendo visto é muito legal e é muito bonito ouvir, assim, e é tipo aquela relação de filho é pro mundo, filme é pro mundo, assim, né? Então, é muito bom. E, bom, o Flora, ele nasce... Talvez ele tenha nascido antes do ponto que eu marco, assim, né? Mas ele nasce de muitas observações, de ter um pai e uma mãe que eu sou a tapa do tacho, né, de uma família de 4 filhos. Então, eu acompanhei a minha mãe, ela teve uma gravidez com 44 anos, então eu acompanhei ela entrando na terceira idade, digamos assim, enquanto crescia, né? Então, eu acompanhei esse processo da minha mãe virar avó, porque os meus irmãos começaram a ter filhos e tal. Então, eu acho que eu posso dizer que o Flora nasceu um pouco antes disso, né? Mas a história em si, ela teve um gatilho um pouco tempo antes, assim, em 2015, voltando para casa da faculdade, eu tava olhando para, assim, aquele bambuzão, assim, né, a gente olhando para o nada, ouvindo uma música, e aí eu olhei para o lado e a gente tava passando com o ônibus, né, do lado de uma casa de acolhimento de idosos, assim, e eu acho que era algo como um dia de visita, e tinham muitas senhorinhas com pessoas que eu entendi que fossem familiares, e tinha uma senhorinha que estava sentada um pouco afastada, olhando aquilo, e sozinha, assim, não tinha ninguém com ela. Aí me veio essa história, assim, da Flora, e eu gosto de dizer que ela realmente veio, assim, né? E aí eu vou mais para um lado meio místico, de relação com as ideias, né? A história da Flora, ela veio nessa observação, eu parei, anotei ela e nunca mais voltei, só volto a trabalhar quando a minha mãe falece. E aí eu começo a aplicar detalhes de Vera, minha mãe, em Flora, assim, né? Que era, a gente cresceu numa casa cheia de plantinhas, porque eles vieram do interior. Ela também teve uma grande relação com idosos, assim, né?
de quando era criança, e essa coisa das memórias também é muito de Vera, no sentido de que a gente gosta de chamar eu e minha irmã de que ela era uma griot, assim, né? Porque ela sabia histórias de 20 milhões de pessoas que a gente nunca teve contato, mas se eu parar para tomar um café com vocês, eu vou contar essas histórias, assim, porque a gente cresceu ouvindo. Então, Flora, ele nasce, eu acho que é muito bonito ouvir que o afeto transparece e transpassa pelo filme, assim, porque ele foi feito com muito afeto também, como uma forma de lidar com o luto, assim, né? E ser Flora, assim, né, nesse primeiro momento. A cena dela conversando com as plantinhas me pegou muito, assim, eu fiquei, ai, gente. Eu sou essa Sim, senhorinha também, ao mesmo tempo, sabe? Ao mesmo tempo que ela é a minha avó e a avó de tantas pessoas, assim. E aí exatamente. a gente fala de aquela saudade, né? Que também traz essa figura, assim, de uma avó. Esse filme me fez lembrar que eu preciso fazer um filme sobre a minha avó, que eu já vim pensando sobre isso há muito tempo, né? E o quanto que nas culturas indígenas e afro, principalmente, né, as nossas memórias são transmitidas por via oral, né? Então, enquanto nossas avós estão vivas, essa é a oportunidade que a gente tem, né, de garantir o nosso direito à memória delas, da nossa família, do nosso sangue, né? Então, eu queria saber de ti, Lisiane, como foi esse processo, assim, gravar com aquela senhora, como que nasceu também, né, esse filme, o primeiro clique, assim, vamos fazer um filme com ela, sabe? Não conseguiu me ouvir? Sim. Bem, boa tarde, gente. Meu nome é Lisiane, eu sou da Bahia, moro aqui em Camaçari, que é do ladinho de Salvador. Te amo, você que está em Salvador. É, então, esse documentário ele surgiu dentro do nosso trabalho de conclusão de que nós tínhamos que fazer um curta ficcional e um curta documental e escolher um tema guarda-chuva para abordar nas duas obras. E nós escolhemos o tema da memória, que Dom me falou aqui, já citou, que a gente queria mostrar essa realidade, né? O nosso grupo era composto da a maioria de mulheres negras, e nós queríamos mostrar uma mulher negra, mais velha, contando suas experiências, um pouco dessas experiências de vida, né, que são muitas. Então, nós decidimos fazer isso e o processo foi muito legal. A gente foi na casa dela, a avó é de Agnes, né, que é a nossa diretora, que imprevistos acontecem e ela não pôde estar presente hoje, mas foi uma coisa bem leve de, de ser produzida. E nós queríamos, na verdade, também falar um pouco sobre saudade, né? O nosso culto profissional ele é mais focado nisso, da saudade, do luto também, que é o dança do adeus, mas aqui a gente queria mostrar uma coisa mais alegre sobre a vida. E aí, é isso. Falo mais um pouco depois, tá? Assim, eu consigo perceber que todos os filmes, de alguma forma, falam muito sobre afeto, né? Quando eu estava assistindo sobre a Terra do Encoberto, eu estava pensando o quanto que nós, pessoas trans, estamos sempre preocupadas em não estar transmitindo apenas nossas narrativas de dor, né? Então, é sempre um equilíbrio, né? E eu acho que vocês fizeram isso de uma forma muito boa, assim, porque apesar de a gente não estar querendo falar sempre sobre dor, ao mesmo tempo a gente não consegue não falar, né? Porque
é isso, a gente tá o tempo, nossos corpos o tempo inteiro estão sendo atravessados por isso, assim. Então, deve ter sido uma experiência muito incrível, sabe? Poder ter esse contato com essas pessoas. E eu queria saber se temos pessoas na plateia com perguntas. A gente pode abrir esse espaço agora, Sara, para essas pessoas que estão querendo perguntar? Tem, mas eu acho que não, a gente não tem, não sei se tem. Eu acho que a Jake tá assistindo aí com a gente também, mas pode seguir, se você quiser fazer outras perguntas. Tá. Eu estava falando sobre essa questão do afeto, porque a gente já tem muita dificuldade, né, gente, de conseguir produzir cinema, assim, na forma que o mercado se dá hoje em dia, né? Então, o fato da gente conseguir realizar já é uma grande celebração, assim, né? E aí eu queria perguntar para vocês como é que está sendo circular com esses filmes, né? E aqui eu não tenho muito uma ordem específica, vou abrir para quem tiver querendo falar muito, assim. Como é que está sendo a recepção das pessoas? Como é que vocês estão indo por festivais, exibições, em outros lugares? Fiquem à vontade para responder sobre isso. Eu vou falar assim, porque o Flora, ele tá, depois do Festival de Gramado, ele tem passeado muito por cineclubes, assim. E eu acho isso muito importante, porque esses espaços, assim, como o de vocês e tal, eles são, acho que uma relação realmente de afeto, porque geralmente a gente monta um cineclube porque a gente gosta de cinema e gosta de sentar e ver e discutir, né? Então, às vezes, e o circuito de festivais, às vezes, dependendo muito, tem uma outra narrativa, um outro escopo que é muito mercadológico e de indústria e tal, assim, né? De um glamour que dura aquele dia, e etc. E às vezes a gente nem discute os filmes direito, né? É só um comentário aqui no cafezinho e etc. E eu fico muito feliz de estar nesses espaços, assim. O Flora já passou pelo Cineclube Zezé Mota, que acontece no Rio, e foi super importante, assim, porque é um cineclube que carrega o nome dessa atriz, que é uma lenda, assim, na dramaturgia, e a atriz que faz a Flora, também esqueci de falar, ela ela abraçou com muito carinho o filme, assim. Ela também é uma lenda aqui do Rio Grande do Sul, assim. Foi muito feliz ela abraçar a personagem, o projeto, a mim também. Então, ele foi um filme, um set que infelizmente a gente entende que é raridade, né? Para quem está no código está trabalhando, todos assim o set que teve muito carinho envolvido, né? E que eu penso e procuro estar reproduzindo nos próximos, assim, né? De que não seja, que não caia sei lá, nessa postura, assim, de são robôs e que estão aqui, foda-se. Acho que fazer um filme, para mim, sempre parte desse pressuposto de uma coletividade, né? Que às vezes a gente esquece nessa definição de departamentos e etc. E construir isso com pessoas que não necessariamente já têm uma relação de afeto anteriormente, assim, mas que esteja aberto e tal, e que se crie pontes, eu acho super, super importante, assim. Eu gosto de dizer que eu sou filha de Exu, eu gosto muito de dizer que eu adoro fazer pontes. Então, montar uma equipe para mim é tipo, nossa, fulano e ciclano precisam trabalhar juntos e quem sabe ficarem amigos, assim. Então, super desviei da pergunta, mas é isso. A gente pode ir seguindo na ordem aqui das cabecinhas como está aparecendo, se vocês se sentirem mais à vontade. Eu não sei quais são as ordens da cabecinha, porque não aparece aqui. Ah, Mas tá. eu não achei nada que tu fugiste da pergunta, Ana. Inclusive, me ajudou a pensar muitas coisas aqui, né?
Eu também acredito que, para mim, assim, o Sob a Terra do Encoberto, ele, assim, tem seguido um caminho, né, de exibição que é também apostando é, em espaços, digamos assim, não convencionais, né, não, eu digo de, né, de circuito comercial mesmo, de festivais e tudo, porque a gente tem apostado que e acreditado que a formação de público, especialmente nesses lugares que são atravessados por essas relações de afeto, né, por uma relação sensível, elas são mais importantes, né? Afinal de contas, nós somos essas pessoas também, né? Essas pessoas periféricas, marginalizadas, e eu acho que difundir o nosso trabalho nesses lugares que não são oficiais, eles são importantes porque eles dialogam com a nossa própria prática, né? Então, é isso, né? A gente tem participado de muitos eventos engajados por pessoas que estão fazendo cinema ou que estão se organizando em coletivos, em grupos, sejam espaços oficiais e não oficiais, para a divulgação do nosso trabalho. E foi como eu disse antes, né? Acho que para a gente, por exemplo, pelo menos para mim, e para muitas pessoas trans, travestis que eu conheço, que não tiveram acesso a uma formação de cinema, né, dentro daquela estrutura universitária, vamos pensar assim, da academia, é, continuar realizando e se comprometendo com a difusão cinematográfica é, em, em movimentos sociais, em escolas, em, em espaços públicos. Eu acho que é isso que é talvez uma formação de público que eu acho que é o que o filme pretende, sabe? Chegar nesses lugares mesmo, como talvez como, como uma proposta de formar público, mas também de oportunizar pessoas outras desses lugares a fazer filmes, especialmente na nossa presença como nesse espaço, né, da gente estar conversando, as pessoas saberem que é possível realizar assim, né? E aí eu gosto muito daquele daquela frase do Glauber Rocha, que eu descobri, inclusive, há pouco tempo, que ele é pisciano. Eu sou pisciana, a louca do signo. E aí eu descobri que ele era pisciano há pouco tempo. Eu falei assim, nossa, que legal. E tem uma coisa que eu acho que é incrível, embora eu sei que ele tenha sido uma figura que foi super financiada, né? E que é uma pessoa que não vem da classe pobre, ele é uma pessoa da classe média, ele não é como eu acho que algumas de nós aqui, né? Que vem de periferia, mas eu acho que ele aponta uma coisa que é aquela coisa, aquela frase, uma câmera na mão, uma ideia na mão, uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, que eu acho que ela é genial, porque isso, inclusive, é, desloca esse lugar do cinemão, do mainstream, do cinema, dos grandes circuitos, para falar assim, gente, qualquer pessoa pode fazer cinema, porque cinema é um ato político. E a gente precisa registrar as nossas histórias, mostrar outros pontos de vista. Então, assim, gente, mano, eu adoro quando é esses espaços aqui que são fora da curva, né, mas que estão insistindo por uma continuidade, por uma permanência. Então, mais uma vez, só agradecer. Inclusive, eu vi todos os filmes e, assim, fiquei muito... Nem sei se vocês viram todos, né? Aquela, né? Se vocês viram o meu, por exemplo. Então, vai ver, viu, Ana? Vai ver que ainda vai estar lá. Porque, assim, eu acho que isso é legal também, ver o filme da outra, né? Porque também é uma forma da gente corroborar mesmo com o trabalho da colega e ter outras oportunidades de saber como é que a Mana lá do Norte está fazendo filme, como a Mana daqui do Sergipe está fazendo filme. E é isso, gente. Gratidão, axé, saravá, dá oi. Ana Graziella quer falar um pouco sobre travessias, como está sendo a circulação e a recepção das pessoas também, assim. Então, Travessias tem isso que foi dito aqui, né, sobre a gente ter espaços de debate, de conversa, são fundamentais. Eu acho que muito quando a gente fala em curta-metragem, mais ainda, sabe? Que a gente tem sempre a sensação que curta-metragem não tem espaço em grade de programação de televisão, não entra no streaming,
meio que não dá dinheiro, sabe, para as grandes distribuidoras. Então a gente entra num. E eu acho que tudo começa no curta, né? Na verdade, o curta é tipo. É o ato político mesmo, né? Que a ideia na cabeça, a câmera na mão e vamos fazer, e vamos tentar fazer virar. Travessias começou a circular não tem tanto tempo, é um filme que eu fiz no ano passado, mas ele estava com, enfim, com algumas restrições impostas de circulação naquele primeiro momento, depois ele começa a circular, mas tem sido muito gratificante, assim, quando alguém diz, esse filme me atravessou de tal forma, esse filme eu consegui sentir tal coisa, ou eu me identifiquei, ou eu olhei de outra forma, sabe? Para mim é sempre muito bom e, assim, para mim é muito legal quando as pessoas dizem isso e quando eu ligo para o Justin e falo isso, sabe? Porque para mim é quando alguém fala para mim, tá falando para ele, e eu quero que ele também, sabe, saiba que tudo que está acontecendo, porque quando eu fiz o processo de travessias, e a gente, como eu disse, a gente fez muito junto, a gente não achava documentários com corpos transmasculinos. A gente não achava. A gente não tinha referência. Todos os. Quando há algum tipo de retratação em documentários, são corpos transfemininos. Os corpos masculinos têm muita dificuldade, os transmasculinos têm muita dificuldade, não só no documentário, como na ficção também. A gente tem uma dificuldade de ver esses corpos. E eu acho que toda vez quando a gente colocou travessias e virava e mexia, tinha algum homem trans que chegava próximo para falar: olha, eu achei bacana me ver na tela de alguma forma, sabe? E é muito louco, porque o machismo é tão pesado, a gente vive com esse machismo, esse patriarcado a vida inteira, e um corpo trans masculino, um homem trans, ele passa duas vezes por esse machismo. Ele passou pelo machismo no nascimento, enquanto um corpo feminino, e depois, enquanto um corpo trans masculino, ele passa pelo mesmo machismo, que é o de não existir. É tipo, é tentar apagar essa existência, sabe? E você vê até na forma como esses homens trans se colocam. Parece que existe uma vergonha de dizer, olha, poxa, que bacana, eu tô me vendo ali, porque, sabe? E para mim tem sido, assim, muito bom, assim, poder trazer esses corpos na tela. Então, assim, desculpa que eu também acho que me perdi na resposta, também falei várias coisas, mas tem sido ótimo e eu acho que cineclubes, plataformas de curtas, discussões sobre curtas, eu sou uma super apaixonada no curta-metragem e eu acho que é um caminho muito, muito interessante para todos nós produzirmos, sabe? Principalmente porque eu imagino que grande parcela de todos nós que estamos aqui tenhamos ou nenhum pressuposto, nenhuma grana ou muito pouca. Então, todo mundo acaba produzindo meio que na guerrilha. Eu acho que o curta é uma janela importante, assim. Acho que a gente não pode subestimar. Eu acho muito importante isso que você falou, porque, como eu comentei antes, eu estava em Salvador 2 semanas atrás, né? Tinha de produzir um filme lá também. Só que na mesma ida houve o primeiro encontro artivista transfeminista, né? Que foi realizado pelo Instituto Audiovisual Mulheres de Odum, que é idealizado pela Viviane Ferreira. Não sei se vocês conhecem, diretora de Um Dia com Jerusa. E de 40 pessoas trans que estavam no encontro, a grande maioria eram corpos transmasculinos, sabe? Não binários também. E a gente debateu muito sobre isso lá, sabe? O quanto que os corpos transmasculinos ainda encontram muita dificuldade, né, de sair dessa invisibilização que os corpos trans em geral sofrem, assim. E aí eu queria te perguntar ainda, falando um pouco sobre Travessia, como que foi a reação do Justin, assim, quando tu falou para ele que queria fazer um filme sobre ele e mostrar os processos dele, a rotina dele, sabe? Quando a gente primeiro foi construindo uma amizade, né? O Justin né? Agora não mais, mas era um homem muito militante, em Cuba, das causas LGBTQIA+.
Era um homem que trabalhava dentro do Ministério da Saúde de Cuba, ou que seria uma mistura de Ministério da Saúde com Secretaria de Desenvolvimento Social no Brasil. E quando eu proponho para ele, tipo, olha, Justin, minha ideia era fazer um filme, mas eu preciso que você esteja no filme comigo, assim, não é um filme meu proposto para você, eu quero que você me proponha o filme também que você acha que vale. E aí a gente passava longas horas conversando sobre isso. E foi muito bonito a acolhida do Justin, sabe? Ele abriu a casa, o coração e toda a arte dele, porque ele é um incrível artista plástico. É um cara super talentoso, é um grande cozinheiro, se transformou em um grande amigo. Então, assim, a gente, de personagem, que eu às vezes não gosto muito até de dizer personagem, né? De retratado, ele virou o objeto de tudo, assim, ele virou um confidente. E foi muito bonita essa relação, assim, de construção. E ele ficou muito, muito feliz em poder, assim. Muito porque ele é isso, ele também tinha essa coisa da discussão da invisibilidade, né? De que eu acho que, eu não sei se alguém aqui já esteve em Cuba ou já teve alguma experiência em Cuba, mas Cuba é um país extremamente machista, né? É um país que tem vários pontos maravilhosos, é um país maravilhoso para se entender muitas coisas, mas ainda vem de uma cultura muito machista, como vários países latino-americanos, como o nosso, por exemplo. Só que em Cuba, esse machismo, essa discussão sobre o machismo é muito mais recente. A gente tem um empoderamento feminino no Brasil muito mais que hoje já a gente tem 30 anos de discussão sobre feminismo, sobre a mulher, sobre o direito da mulher, sobre o direito dos corpos, sobre, né, o que eu faço com o meu corpo, o meu direito de existir. Em Cuba, essa discussão toda é muito mais recente. E nisso impacta, né? Impacta nos corpos trans. Então, em Cuba é muito comum você encontrar homens trans que não querem dizer que são trans. Então, o Justin me dizia, olha, aquele meu colega ali, ele é trans. Só que ele vai te dizer que ele é uma mulher lésbica. Porque é menos doloroso e mais aceitável aqui dentro ele dizer que ele é uma mulher lésbica, porque ele não vai querer dizer. A gente já teve essa, e ele falava para mim, a gente já teve essa conversa, eu já conversei sobre ele, né? Olha, eu já passei por isso, eu também passei por esse processo, porque o Just é um guerreiro. Ele é um cara que nasceu no campo em Cuba, ele é de uma comunidade rural. Imagina, ele nunca tinha visto uma pessoa gay na vida. Ele foi ver a primeira pessoa gay quando ele foi para Havana, com 20 anos. Ele não entendia o que é. Ele se achava uma pessoa, não sei, fora de qualquer contexto, assim, que estava errado no mundo, de todos, porque ele não tinha referência. Então, você imagina, se ele é uma pessoa que teve todo esse processo de não referência, vários quantos corpos trans masculinos estão aprisionados nessa não identificação do próprio ser, né? Tipo assim, eu não posso dizer quem eu sou, porque o sofrimento é muito maior. Então, assim, é um processo muito complexo que, que a gente viveu e que a gente tem vivido. E foi muito, para mim, foi muito maluco quando eu fiz a defesa da tese em Cuba, que a gente passou no cinema e a reação dos homens cubanos, o incômodo. Era notório, assim, tipo, tipo assim, teve gente de homens saírem da sala, sabe? Foi muito incômodo, assim. E é muito louco, porque, assim, no Brasil a gente sabe que a gente gera esse incômodo, que filmes sobre corpos, é, sobre vários corpos, sobre corpos não binários, sobre corpos trans, travestis, geram incômodo, mas eu nunca tinha presenciado, pelo menos no Brasil, nem que eu tenha ido, em que filmes tenham passado, que as pessoas tenham saído de incômodo, sabe? Do nível assim, tipo, eu não quero presenciar, assim, sabe? Então foi muito. E é isso que é nessa hora que eu acho que a gente tem que pensar que a gente é necessário, né? Pelo menos de alguma forma você causou um incômodo em alguém que vai repensar por que que eu tô incomodado tanto, entendeu? E, gente, desculpa, eu falo muito.
Tudo É, bem. Então, pode ser que você queira falar mais, pode falar, inclusive. Temos tempo. não, é que a Ana está dizendo que as pessoas às vezes nem vão aqui, por isso não presenciamos. É, eu acho que tem isso também. Mas é, eu acho que tem tudo isso. Eu acho que a gente não presencia porque as pessoas também não vão para os festivais, não vão para os espaços para ver esses filmes. Mas a gente, eu não sei, eu acho que me gerou uma coisa, assim, ver as pessoas tão incomodadas, assim. E principalmente os homens, né? Eu imaginava que fosse gerar algum tipo de incômodo. Como tem sido para ti, Leisiane, o teu olhar sobre aquela saudade, exibir, circular com esse filme? Como tem sido para as pessoas também, a recepção delas? Porque eu estou fazendo essa pergunta porque eu acho que a primeira vez que eu realizei uma obra audiovisual e mostrei para uma pessoa que estava ali na tela foi muito impactante para mim e foi a sensação de tipo, é isso, sabe? Por isso que eu estou fazendo isso. Então, como é que foi para ti, assim? Principalmente a personagem principal, a protagonista do filme, como foi para ela assistir, e, enfim, fica à Sim, vontade. ou aquela saudade, é, na nossa universidade, né? Esse ano foi realizado o primeiro festival, Amado Cinema, o nome do festival, que é o festival universitário, porque foi criado para os estudantes poderem exibir as suas obras, né? E aí o nosso filme foi selecionado. E aí foi muito interessante, porque tinha pais de alguns estudantes, e a reação das pessoas mais velhas é interessante, porque eles, eles gostaram de ver essas pessoas, no caso, uma avó sendo homenageada, sendo mostrada em tela. Porque os corpos idosos também não são representados de uma forma. Então, eu acho que isso foi muito legal, ver as pessoas se vendo e ficando felizes pelo reconhecimento. A dona Gislaine, né, que é a nossa estrela, a estrela do nosso documentário, ela só assistiu o filme depois sozinha com a Agnes, uma sessão só com elas duas. E eu acredito que ela ficou muito feliz de se ver que foi uma experiência muito boa para ela também. E eu acho que é isso. Eu ia te perguntar se, assim, quando a proposta foi feita para ela, teve alguma reação dela, assim, de resistência a participar, ou para ela foi tudo bem? Como é que foi isso? Tipo, a reação dela, ela achou que não teria o que falar. Ela ficou surpresa quando recebeu a proposta, porque, tipo, eu vou falar o quê da minha vida? Sendo que ela tem uma experiência gigantesca de vida, mas eu achei engraçado isso. E aí, quando ela começou a falar, que a gente fez uma entrevista antes, uma espécie de entrevista, né? Uma conversa para ela ir contando antes do dia da gravação. E ela foi contando, 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 e uma coisa puxava a outra. E aí, no dia da gravação, foi uma coisa bem orgânica também. Eu perguntei porque eu já falei sobre isso com a minha avó, de querer fazer um filme com ela, e ela também tem sempre uma reação parecida, assim, de, não sei o que falar. Exato. Ela fala que não é bonito o suficiente para estar no filme, Não, sabe? Vou tentar ainda, vou continuar tentando. vai. Mas eu queria perguntar para a Chan agora, rapidinho, sobre uma coisa que a Ana Graziella falou, que é a reação de outros homens, né? Que você falou sobre se retirarem e tudo mais. Como é que foi para ti, Chan, estar na rua com tantas pessoas trans e filmando e fazendo performance dentro do ônibus e etc.
como que os olhares das pessoas, como é que vocês lidaram com isso, assim, durante esse processo? Olha só, eu vou te dizer que eu sou muito ousada. Ousada é uma palavra que eu aprendi aqui na Bahia. Ousadia. Eu sou uma pessoa muito ousada. E eu sou nortista, também tem tudo isso. Então, junto as duas coisas. E Luana foi eu tinha algumas pessoas da equipe tinha uma pessoa especificamente da equipe que é uma travesti mais madura que estava na produção e a gente filmou em aproximadamente 7 cidades do Brasil. A gente filmou em São Luís, no Marajó, em Belém, em Recife, em Salvador e em Arco Verde, fica lá em Pernambuco. E essa mana, ela falava bem assim, porque quando a gente chegava nos lugares, não tinha como a gente não ser notada. Então, assim, era uma equipe que tinha muitas mulheres trans, mas tinha um menino trans, que era o que captava o som, né? Então, essa travesti mais madura, ela fazia uma piada, né? Que era uma piada mesmo que só as travestis antigas costumam fazer, que elas parecem um pouco agressivas, mas ao mesmo tempo elas são aquela força que nos impulsiona para a gente falar assim, ó, a gente está aqui, é isso mesmo. Então a gente chegava nos lugares, não tinha como a gente não ser olhados. Então essas pessoas ficavam assim, ó, e aí ela fala bem assim, gente, vamos para a rua hoje, que o Circo dos Horrores vai ser aberto, vamos palhacinhas, vamos as mulheres mongas, vamos todos vocês que são as estranhas, estão preparadas para andar na rua, e eu achava aquilo fantástico, porque eu acho que aquilo encorajava a gente a falar assim, é isso mesmo, nós somos os corpos estranhos nessas cidades, e não tem como as pessoas não nos notarem, e a gente tinha que ter ação, né? Então você não podia ir para a rua com o corpo enfraquecido, com o corpo vulnerável, porque, enfim, a gente está ali, né, sabendo que a estranheza dos nossos corpos, elas ocasionam, né, ações de violência, né? E imagina que a gente foi para Arco Verde, num lugar que é super, né, o interior lá de Pernambuco, e aí era isso, né? Não tinha como a gente não ter essa reunião antes de ir para a filmagem com, uma, com um sentimento de coletividade muito forte, mas ao mesmo tempo tendo a certeza que o nosso filme falava sobre espiritualidade, sobre encantaria, então que a gente não estava sozinhos ali naquele processo. Então a gente tinha muita certeza de o que a gente estava falando e aquelas pessoas que estavam no plano do invisível, no plano do sensível, elas estavam ali impulsionando e protegendo a gente, porque o filme fala sobre isso, né? Então a gente sempre tinha uma coragem, mas era sempre assim uma aventura. E quando uma não estava com força, a outra dava, o outro dava. E eu me lembro que a gente passou alguns processos de violência, só vou narrar aqui rapidinho que foi, a gente estava, eu acho que saindo de Arco Verde, a gente estava indo para São Luís. E, enfim, né, as pessoas tudo olhando para a gente nem sempre viajou de avião, a gente viajava muito de ônibus também, porque eram as passagens mais baratas, e aí foi uma coisa assim que a gente sofreu uma violência, uma pessoa sentou num banco que a gente tinha comprado, numa poltrona, e simplesmente ela não queria sair de lá. Não queria, falou que ia ficar lá. E aí, essa mais velha, ela ficou assim irritadíssima, ela deu o auê dela, que assim, o ônibus todo parou, e aí tem aquela coisa assim, quem é que vai mexer com esse povo doido aí, com esses corpos estranhos, com esse povo aí doido? Deixa, aí a menina saiu de lá e tudo, mas é na hora desse rebulijo, assim, acho que a gente acionar essas forças, que são forças ancestrais, inclusive, elas te fazem presente, né? E criam, de alguma forma, uma certa blindagem, né? Porque eu acredito muito nessa coisa de reverberação energética, né? Eu acho que um corpo trans ou um corpo que é excluído historicamente, né? Eu acho que todo tempo a gente está trabalhando, quando a gente sai de casa, em acionar a nossa força interior e reverberar uma espécie de energia quase de blindamento e de combate, de embate, né? Fala assim, ninguém toca em mim. É uma coisa que tu nem precisa falar, né? É uma coisa que tu já vai meio que fundamentada, assentada, né? É isso, mas rolou e o filme foi uma força aí, e é isso. É muito bom porque
assim, eu percebo que na maioria dos espaços de audiovisual, de cinema aqui em Manaus, quando eu sou convidada para participar, de produções, geralmente, assim, né, em campo e tudo mais, eu sou a única pessoa trans na equipe, geralmente, sabe? E isso me coloca num lugar de vulnerabilidade, nesse sentido de querer me blindar de todo e qualquer tipo de violência que eu possa vir a sofrer, né? E aí eu te fiz essa pergunta também porque, como eu falei, eu estava em Salvador com uma equipe 100% trans, né? E a gente percebeu o quanto, quando a gente saía todos juntos, assim, para gravar, aquilo virava uma potência inexplicável, assim, sabe? Nossos corpos são muito potentes quando eles se unem, né? E quando eles estão sós, a gente se sente fracas, né? A gente se sente vulnerável. E é exatamente por isso que eles têm medo de que a gente se una. É exatamente por isso que eles querem nossos corpos sozinhos, sabe? Porque quando a gente está só, a gente já é uma ameaça para eles, sabe? Imagina quando a gente se une, né? E então acho que era isso, gente, que eu tinha para falar. Assim, eu acho que a gente já está chegando no final da nossa roda, né? Eu queria agradecer mais uma vez, né, o convite de estar aqui mediando essa conversa, de poder conhecer vocês. É um grande prazer, assim, eu já segui vocês nas redes sociais, eu vou começar a acompanhar a partir de agora. Eu queria lembrar, né, para as pessoas que estão assistindo, seguirem, né, o Instagram do Cineclube Ipaxi, que é @cineclubeIpaxi. Acompanharem lá no site também, www.cineclubeixapi, desculpa, gente. É Ixapi, IXAPY, YXAPY.com.br. E vai ter a primeira exibição presencial, dia 29 na comunidade Nova Esperança Cocama. Eu espero que estejam várias pessoas presentes para a gente ter mais uma roda dessa, assim, incrível. E é isso, se alguém quiser falar mais alguma coisa. Gente, gratidão, assim, por essa oportunidade e por conhecer e ter a oportunidade de ver também o filme, né, de todos aqui que produziram. Mais uma vez, eu preciso reforçar o quanto é importante ações e movimentos não convencionais, seja por cineclube, seja por ações mesmo autônomas, de realizar e de produzir filmes e eventos desse no norte do país. Então, gratidão pela existência de vocês e que esse cineclube e essa ação possa ter uma continuidade longa e que futuramente a gente possa se encontrar, eu com 50, 60, vocês também já tudo assim, ó, também 50, 60, a gente falando, a gente está resistindo e fazendo filme. Axé, Saravá, Indauí. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Tá aberto. Assim, eu faço das palavras de Chan as minhas, assim, eu acho que reforçar esses espaços e também aproveitar desse encurtamento de distâncias que aconteceu por um motivo terrível, mas que aconteceu, da gente abrir a mente para talvez fazer eventos como esse, e exibições até mesmo online, já participei de algumas, assim, né? Eu acho que é super, super importante, porque assim a gente consegue. Ainda não é todo mundo que tem acessos, né, à internet, etc. Mas a gente consegue fazer esses encurtamentos, assim, né, de poder conhecer outras pessoas e ter essas trocas. Eu acho que isso é super importante para potencializar debates, encontros e mentes, né? Porque agora a gente vai se seguir e aí vai conhecer, e daqui a pouco a gente está fazendo filme junto, assim, sabe? E eu acho que é para isso, assim, esses espaços. E agradecer a curadoria por ter olhado com carinho, assim, para fora e ter selecionado ele para estar alcançando esse. Eu estou muito feliz com essa informação de que vai ter exibições presenciais em comunidades. Isso, nossa, estou muito feliz. Eu queria também aproveitar e agradecer. Acho que esse espaço foi muito bom, assim, foi muito legal. Eu acho que a gente começa e termina falando de afeto, né?
É isso que a Ana falou, né? Da gente criar pontes e, quem sabe, fazer filmes juntos, pensar juntos, porque às vezes um tem uma ideia, a outra pessoa tá, sei lá, pode cooperar de alguma forma, trocar impressões. Eu sempre acredito que a gente, em comunhão, né? Todo mundo aí junte consegue fazer muito mais, né? A gente consegue produzir muito mais. E eu acho que viva os cineclubes, viva essas iniciativas de poder debater, de poder falar, de poder trocar ideia, impressão, sonhos, sonhar junto, né? Falar de projeto que já foi, projeto que é futuro. Então, assim, é só gratidão. Eu acho que a gente junto é sempre mais forte. E eu acho que na base do afeto a gente vai sempre vencer e continuar fazendo cinema aí, apesar de todas as adversidades e dificuldades. É isso, obrigada, obrigada, obrigada. Eu queria agradecer também a oportunidade desse encontro. Queria dizer que eu vi o filme de todas vocês e eu acho que são filmes incríveis. Eu espero que eles rodem muito por aí e espero que eu possa ver vocês algum dia. E é isso. Obrigada, gente. Então é isso, gente. Eu queria agradecer mais uma vez a presença de todos. Essa é a mesa que encerra essa segunda edição. Para a gente é sempre uma alegria muito grande poder realizar esse cineclube. Eu sempre digo que esse projeto, tipo, é o projeto do meu coração, assim. Então, esse ano que a gente vai poder levar para fazer essas exibições presenciais, para mim tem sido bem gratificante, assim, porque é um trabalho, assim, fazer a curadoria e tudo, sendo que a gente tem um pouquíssimo recurso e a gente faz desse pouquíssimo recurso que todo mundo possa ser retribuído também, né? Então, para a gente é muito importante e a fala de vocês faz com que a gente prospecte uma outra edição e queira correr atrás para realizar uma outra edição. Então, eu queria agradecer e lembrar que essa última semana a gente vai ficar com todos os filmes das sessões disponíveis. Então, quem não pôde assistir a sessão anterior pode dar uma olhadinha, pode acessar, pode dar essa última conferida, assim. Então, eu queria agradecer e é isso. Obrigada. Até a próxima, gente. Beijos.